Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais uma aula. E essa aula é a continuação, a parte 2 da nossa aula sobre configuração de impressão. E agora eu vou passar para vocês como eu faço as minhas configurações da Epson. Nessa aula eu não vou fazer toda aquela explicação detalhada sobre as margens e tal, porque provavelmente você vai assistir as duas, então a gente encurta o processo. E aqui eu já vou passar direto para a parte de impressão. A mesma coisa que eu falei na outra aula. Você vai ter que instalar o driver, caso a sua impressora seja de outra marca, para que quando você clique em imprimir, ela apareça aqui nessa lista de opções de impressão que você tem aqui. Impressão e salvamento, na verdade. Aí eu vou selecionar aqui a minha Epson L805 e vou clicar em preferências. Cliquei em preferências, ele vai abrir aqui aquele mesmo painel, é bem semelhante ao outro painel, as coisas estão organizadas de forma diferente, mas as informações são as mesmas. Alimentação traseira de papel, medida A4, aqui eu tenho a opção de tirar a margem, mas eu não vou tirar desse caso, porque eu vou imprimir a caixa 1000, que eu tenho aqui as minhas margens. Se fosse uma sacolinha ou um convite, como eu disse no outro vídeo, eu iria imprimir sem as margens. Aí aqui está a orientação vertical ou horizontal, eu já vou deixar na horizontal porque já está assim. E aqui eu tenho a gama de opções de papel para escolher. Aqui ele trabalha com o papel comum, que é o que a gente usa como offset. Tem os papéis fotográficos glossy, né, o fotográfico normal, as opções de papel fotográfico mate e tem a opção de envelope. Envelope eu nunca usei, mas essa máquina também imprime envelope. A Canon também imprime. Caso você queira, sei lá, mandar seu produto num envelope personalizado, você consegue imprimir essa arte direto no envelope. Dá para você imprimir o endereço direto, enfim, você consegue configurar. Eu não trabalho assim. Como a gente manda como carta registrada, o endereço tem que ser colocado de uma forma diferente, porque o correio não aceita envio de carta registrada com nome comercial. Então, por exemplo, eu não poderia colocar personalizar o meu envelope com a minha marca toda e mandar como carta registrada, porque o correio não aceitaria. Então eu não faço essa impressão de envelope, nunca nem cogitei, na verdade. E aí aqui a gente tem papel comum, papel gloss e papel mate, que são opções de papel fotográfico com brilho e o mate é sem brilho. Eu não uso papel mate, já usei, mas não recomendo, porque eu tive um problemão com uma impressora por causa dele. Ele vem com revestimento cerâmico, né, uma cerinha que vem nele, para fazer com que ele perca o brilho, né? Ele continue sendo um papel com a qualidade fotográfica excelente, mas ele não brilha. E essa cera, ela acaba quebrando o rolete da impressora e tal, dá um problemão. Então eu não indico mais. O fosco eu indico sempre o offset e o brilhante sempre o gloss. Aqui a gente vai começar a impressão, a configuração de impressão para o papel offset. Então eu já vou deixar selecionado o papel comum. Aqui eu clico em padrão alto. E é basicamente isso que eu coloco, papel comum, qualidade alta. Eu não mexo muito nas configurações e para mim funciona super bem essa daqui, ela fica bem semelhante, tanto no fotográfico quanto no offset, as cores ficam bem parecidas. Então não sinto a necessidade. Tem muita gente que mexe, clica aqui em mais opções e aqui ele vai te dar a opção personalizada, igual aqui não dá. E aí você poderia fazer vários ajustes aqui, trocar o padrão de cor, aumentar, diminuir brilho, contraste e tal. É uma coisa muito pontual. Só quando eu imprimo uma arte que eu percebo realmente que alguma coisa precisa ser ajustada, eu venho aqui e mexo. Mas, via de regra, eu não faço nada. Eu coloco papel comum, qualidade alta e clico em imprimir. Eu vou clicar aqui em imprimir, vou fazer uma pausa nesse vídeo, igual a gente fez no outro, para mostrar para vocês a impressora puxando, né? Imprimindo de fato lá na L805. Então, vamos lá? Bom, essa é a L805, aqui como vocês podem ver, ela fica embaixo da Canon, né? A Canon está numa plataforma mais alta e ela está numa plataforma mais baixa. Elas têm uma diferença bem considerável de tamanho, a L800 é bem maior. Mas fora isso, elas têm as mesmas funções, apesar de ela só imprimir A4 também, igual a Canon, ela é maior. Ela já está ali puxando o papel, esse aqui é o offset, naquela configuração que eu coloquei, papel comum, qualidade alta. E dá para vocês perceberem que ela imprime mais ou menos na mesma velocidade da Canon, não faz muita diferença de uma para outra. A diferença real mesmo, vocês vão enxergar comigo na comparação de uma cor com a outra. A Canon fica mais fiel, o azul, o rosa ficam mais fiéis mesmo, enquanto que a Epson deixa bem mais claro. Às vezes até chega a mudar o tom, o azul fica meio esverdeado e coisa do tipo. Deixa ela terminar de imprimir. Prontinho, terminou de imprimir. Tá aqui o meu offset impresso na Epson. Bom, agora a gente vai voltar lá para a tela do computador e eu vou fazer o mesmo processo para imprimir o fotográfico. Estamos de volta aqui para a tela do computador e agora eu vou fazer o mesmo processo de configuração para o papel fotográfico.
clicar de novo em preferências, e aqui em preferências eu vou só ajustar o tipo de papel. Eu passo para Photo Paper Gloss e mantenho aqui na opção padrão. Por quê? Porque o papel fotográfico, quando você seleciona esse tipo de impressão, a própria máquina já faz uma configuração para ela ser superior. Então eu não preciso vir aqui e colocar alto, porque ela já vai ser uma qualidade alta. É um papel fotográfico, a qualidade já vai ser alta. As experiências que eu fiz teste em colocar como a opção alto, a cor só fica mais escura. Ela não muda muita coisa, ele dispensa mais tinta ali no momento da impressão e ela acaba ficando um pouco mais escura. Então eu vou deixar só a Photo Paper Gloss e vou clicar lá no meu imprimir e ele vai puxar aqui uma impressão em papel fotográfico. E aí eu vou voltar, vou dar pausa de novo aqui e vou voltar lá para gravar e mostrar para vocês como é que ela faz. Mudei toda a configuração de impressão dela e ela já está imprimindo aqui em fotográfico, já está puxando ali. Eu vou continuar mostrando aqui, depois eu vou comparar elas igual eu fiz com a Canon. Vou colocar um em cima do outro para vocês perceberem que a cor de um para o outro não muda muito. Elas mudam em relação a entre elas. A Canon fica de uma cor e a Epson fica de outra, mas em relação à qualidade do papel elas acabam ficando bem parecidas. Mudei aqui a minha posição para ficar mais de frente, ficar melhor para vocês conseguirem enxergar. Prontinho, tá aqui a impressão no fotográfico, vocês conseguem ver aqui o brilho dele, né, tá refletindo ali na luz. E essa é a qualidade de impressão dela no fotográfico, para você poder comparar. Offset, deixa eu tentar colocar elas aqui, de assim. Offset, fotográfico. Fica bem parecido também entre elas. A diferença fica entre uma e a outra, e agora eu vou mostrar como é que é essa diferença. Olha só, agora eu tô aqui na minha mesa com as duas folhas impressas. Essa foi impressa na Epson e essa foi impressa na Canon. Aqui vocês conseguem ver que na Epson as cores claras, ó, o amarelo, ele ficou mais vivo do que na Canon. A Epson tá mais viva, o amarelo. Mas as outras cores, a Canon fica melhor, ó. O azul fica mais vivo, um azul mais azul. O rosa na Canon, ele fica mais pro rosa mesmo, fica um rosa mais pink, do que o rosa fica mais claro na Epson. Então a Epson, ela tem essa tendência a deixar as cores um pouco mais claras, enquanto que a Canon, ela deixa mais fiel, principalmente as cores candy color, né, os tons mais claros, os tons mais pastéis. Eles ficam mais fiéis na Canon do que na Epson, mas fora isso, as duas têm uma qualidade de impressão excelente. Qualquer uma das duas que você fizer ou a escolha vai atender você muito bem. A diferença entre elas, a principal diferença entre elas vai ser somente o preço mesmo. A Epson é muito mais cara do que a Canon. Agora eu vou mostrar a comparação com o fotográfico. Agora a gente tem aqui duas impressões em fotográfico. Esse impresso fotográfico foi na Epson e esse foi na Canon. Mais uma vez, o amarelo aqui está muito mais vivo na Epson. Na Canon ele fica muito mais claro, mas é a mesma coisa das outras cores. As outras cores na Epson fica muito mais, na Canon fica mais fiel. O azul e o rosa, eles estão mais azul e rosa do que na Canon, na Epson. Na Epson ele fica mais claro. Tem essa tendência a ficar mais claro. O tom de rosa ele não fica pink, igual tá esse aqui. Eu não sei se a câmera do celular ela vai mostrar realmente o que aparece aqui pra mim. A Epson tem um rosa mais pro rosa pink mesmo, um rosa mais escuro. Enquanto que a Canon, a Epson, ela já tem um rosa mais alaranjado. Não chega a ser aquele rosa vivo. Quando você só tem uma impressora, você não tem esse padrão de comparação. Para você, na hora da impressão, as duas elas vão ter uma qualidade excelente. Agora, se você tem o perfil de comparação de uma com a outra, você consegue perceber essas pequenas diferenças. Mas fora isso, mais uma vez eu vou reforçar, as duas são excelentes e qualquer uma que você escolher vai ser uma ótima escolha com certeza. Agora a gente vai voltar lá para a tela do computador para fazer mais algumas considerações e espero que tenham gostado desse conteúdo. Bom, agora a gente está de volta aqui na tela do computador para eu fazer só as últimas considerações. As configurações de impressão da Epson costumam ser um pouco mais básicas realmente, mas você tem sempre que ficar acompanhando. Às vezes você quer uma cor muito pontual, então você vai ter que fazer uma impressão de teste para saber se você precisa fazer algum ajuste. Isso vale para as duas, na verdade, não só para a Epson.
Espero que tenham gostado desse conteúdo, que seja válido, que vocês possam ter um norte aí para fazer as suas próprias pesquisas, os seus próprios testes, encontrar as cores que mais agregam aí ao trabalho de vocês. Nas próximas aulas agora vão ser somente parte de montagem. A montagem das caixinhas, a gente vai ter uma mini aula de laços, que eu vou ensinar a fazer alguns modelos de laço para você usar aí nas suas caixinhas para dar acabamento. E uma última aula sobre posicionamento de impressão, onde eu vou ensinar a fazer a distribuição, que também é muito simples, para imprimir os seus produtos, os adesivos redondos, adesivo quadrado, e que vai valer também para qualquer outro produto que você queira fazer a impressão. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo conteúdo.